Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, abram vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, a leitura sugerida para o nosso estudo. Se inicia a partir do versículo 1 do capítulo 17. Leremos do versículo 1 ao versículo 24, aquela leitura já sabida por todos nós, né? Leio um versículo, os irmãos o outro após mim, até nós terminarmos a nossa leitura do estudo de hoje. Lucas capítulo 17 e 18 serão os capítulos que nós estudaremos a partir de agora. Para estes capítulos escolhemos o tema: perdão, gratidão, vigilância e oração. O nosso texto áureo está em Lucas capítulo 17, versículo 20, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. A nossa verdade prática diz: gratidão, perdão, humildade, vigilância e vida de oração são ingredientes essenciais ao viver cristão. Amém? Vamos fazer a nossa leitura sugerida. Versículo 1 ao versículo de número 24 diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado do mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Verso 3, eu li o 2, os irmãos leem o 3 em diante. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência.
a seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Todos nós, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma à extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nessa manhã para estudarmos estes capítulos tão maravilhosos. Quero apenas iniciar dizendo aos irmãos que esses dois capítulos são capítulos extremamente densos de Lucas, né? São capítulos que falam sobre muitas coisas. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo de número 10, do capítulo de número 17, nós vemos que Lucas, ele resolve relatar a respeito de alguns ensinos de Jesus no que se refere à postura do cristão e também um alerta de Jesus a respeito de coisas possíveis, desagradáveis, né, que aconteceriam no reino. E esses ensinos de Jesus aqui em Lucas 17 ao 10 são tidos como os ditos de Jesus. Se você depois, em sua casa, quiser melhor ler, saber um pouco mais sobre esses ditos de Jesus, de uma forma mais exaustiva, mais explicada, leia depois Mateus 19 e Lucas 9. Lá estão bem organizados de forma um pouco mais extensa a respeito desses ensinamentos de Jesus. Então, partindo dessa informação, é importante só lembrar aos irmãos que a nossa revista organizou esse capítulo para nós seguirmos o nosso estudo em 3 tópicos, como já é de costume. No primeiro tópico, nós falaremos sobre perdão e gratidão. No segundo, falaremos sobre a vigilância. E no terceiro, estaremos falando sobre oração. Então, é dessa forma que é organizado os tópicos desses capítulos que nós estamos estudando a partir deste momento. Bom, a respeito de perdão e gratidão, como disse de início, esse ensinamento de Jesus faz parte daquilo que nós identificamos como os 5 ditos, ou os ditos, perdão, de Jesus, né? E quais são esses ditos? Primeiro dito é o que Jesus fala a respeito dos escândalos. Jesus alerta os seus discípulos que eram inevitáveis, que os escândalos aconteçam, né, ou acontecessem. E após ele falar sobre os escândalos, ele diz também que há uma punição para quem comete escândalo. E é só importante dizer aqui aos irmãos que os escândalos, eles são cometidos tanto por quem pratica o ato escandaloso, como por quem divulga o ato escandaloso, né? A palavra escândalo tem o sentido bem literal, aqui tem vários sentidos, mas eu quero trazer um sentido um pouco mais literal, que significa tropeço. Isso é escândalo. Tudo que acontece no reino de Deus e que é ventilado de maneira que cause tropeço, cause dano à fé de alguém, isso pode se configurar escândalo. E Jesus disse que isso é inevitável que aconteça. Certamente irá acontecer. Os escândalos, os tropeços serão bem frequentes no que se relaciona ao reino de Deus. Mas ele coloca ali, né, a sentença: ai daquele por quem vem o escândalo. Já informei que os escândalos é tanto quem pratica o ato escandaloso, como quem divulga o ato escandaloso. Para essa pessoa, Jesus diz: olha, melhor fosse que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, né? A gente sabe que uma pedra de moinho é uma pedra pesadíssima. Só para que os irmãos tenham uma ideia, para que essa pedra fosse movida, era necessário algum animal de tração, especialmente o boi ou vários homens para
movimentar essa pedra, porque geralmente essa pedra ela era usada para triturar o trigo, para triturar outros cereais. Era uma pedra extremamente pesada. E Jesus coloca um peso aí para aquele que comete escândalo. Melhor fosse colocar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar. Ou seja, é menos danoso, porque o juízo de Deus será bem severo para os que cometem escândalo. Após isso, Jesus fala sobre o perdão, e é importante isso aqui, porque Jesus ele dedica um pouco mais, ou melhor dizendo, o evangelista dedica um pouco mais de palavras a respeito, para falar a respeito do perdão. Ele diz, olha, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Veja só, Jesus ele deixa claro aqui que a ofensa deve ser pronunciada, no sentido de que se alguém me ofendeu, eu tenho que dizer a essa pessoa que ela me ofendeu. Eu não posso guardar sentimento e a pessoa talvez nem saiba que me ofendeu e eu estou ali remoendo. Jesus diz, olha, se alguém pecar contra ti, se alguém te ofender, faz o seguinte, chega com essa pessoa, comunica essa pessoa a respeito dessa ofensa, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E Jesus ainda acrescenta dizendo, olha, se o teu irmão durante o dia pecar 7 vezes, repreende-o 7 vezes. E se ele se arrepender 7 vezes, perdoa-lhe 7 vezes. Então, isso aqui é interessante, porque dizer ao irmão que ele me ofendeu é algo primordial para que nós não guardemos raiz de amargura em nosso coração. Então, irmão, não guarde ofensa. Se alguém te ofender, chegue com essa pessoa, converse com essa pessoa, fale para essa pessoa que ela te ofendeu, fale que você não gostou do ato. É Jesus que nos ensina dessa maneira. É a palavra de Deus que nos ensina dessa maneira. Nós devemos comunicar sim, que não gostamos, que não nos sentimos bem com certas brincadeiras, com certos comentários, com certas palavras, porque do contrário, vai criar em você uma defesa, e todas as vezes que você ver essa pessoa, você sentirá, ou terá melhor, alguma espécie de sentimento contrário a essa pessoa, de repulsa a essa pessoa. Então, para que isso não aconteça em seu coração, Jesus diz, olha, repreende-o, comunica o ofensor a respeito da sua ofensa. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. É só importante dizer aqui, que quando nós falamos sobre perdão, irmãos, isso aqui é uma situação tão delicada, que perdão é sobretudo um mandamento, sobretudo um mandamento. Existem muitas pessoas que dizem assim, eu não vou perdoar porque eu não estou sentindo ainda, tendo aquele sentimento de perdão, então não vou perdoar. Então a pessoa geralmente para perdoar, espera estar pronto para perdoar. Só que Jesus coloca aqui o perdão como mandamento. Ele não está perguntando ou está colocando aqui condições para perdoar. Ele diz, perdoa. Então é um mandamento. Então perdão deve ser praticado. E sabe o que é interessante sobre perdão? Perdão é muita coisa. Sobretudo, abrir mão do direito de vingança. Isso é perdão. Abrir mão do teu direito de vingar-se de alguém. Isso é perdão. Então Jesus diz, olha, pratica isso. Perdão é uma obra que todo cristão deve praticar. É o que Jesus está falando aqui. Logicamente que isso não é tão simples, tem tantas outras coisas a respeito do perdão, mas nós vamos prosseguindo, porque tem tantas outras coisas para falar. Após isso, os discípulos ouvirem esse discurso de Jesus, eles falam, olha, Senhor, nos acrescenta a fé. Ou seja, nós não estamos prontos ainda para perdoar. É o que os discípulos estão dizendo. Esse ensino é duro demais. Já pensou? Você perdoar alguém 7 vezes no dia, irmãos, é complicado. Ainda mais a gente que fala assim, olha, errar uma vez é humano. Errar 2 vezes a gente até entende. Mas errar a 3ª vez é burrice. Geralmente a gente costuma usar esse ditado. Só que Jesus fala, olha, errar 7 vezes. Se errar e te pedir perdão e se arrepender, perdoa.
Então Jesus está quebrando isso aí, dizendo que deve ser praticado. E os discípulos falam, olha, isso é pesado demais para nós, a gente não consegue. Aí Jesus dá um ensinamento sobre fé, irmãos, que é fantástico. Jesus diz assim, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, né, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha só como isso é maravilhoso. Jesus está dizendo que a gente não precisa ter muita fé para praticarmos o perdão. Mas o pouco de fé que nós devemos ter, esse pouco de fé deve ser verdadeira. E sabe o que é interessante? É que Jesus equipara a pouca fé verdadeira como um grão de mostarda, no sentido de que o grão de mostarda irá crescer, irá germinar, irá se tornar uma árvore, uma das maiores, conforme nas parábolas de Jesus, ele fala sobre esse grão. Então é interessante dizer isso, que a fé é pouca, mas ela é genuína, a tendência dela é crescer de tal maneira que perdoar para nós se torne o ato mais comum e mais corriqueiro e mais praticado da nossa fé cristã e da nossa caminhada cristã. Então os discípulos dizem, acrescenta-nos a fé. E Jesus diz, olha, a fé é um processo natural, como um grão de mostarda, vai germinar, vai crescer e se tornar grande. Vocês irão praticar coisas grandes no reino de Deus. Então a fé é algo natural, vai crescer naturalmente. Essa semente de fé já havia sido implantada no coração dos discípulos. Por fim, Jesus fala sobre o servo inútil. E Jesus fala sobre o servo inútil, dizendo que o servo inútil, ele não faz mais do que a sua obrigação. Isso fala muito com a gente, irmãos. Nós, nesse sentido, somos servos inúteis, porque não fazemos mais do que a nossa obrigação. Se estamos na igreja, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Se damos dízimos, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Se fazemos qualquer outra coisa na casa do Senhor, não fazemos mais do que a nossa obrigação, porque nós somos servos do Senhor, aquele que nos comprou com bom preço, preço de sangue, na cruz do Calvário. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Prosseguindo, Lucas, depois desses ditos de Jesus, ele fala sobre a cura de 10 leprosos, né? E a cura dos 10 leprosos é interessante, por quê? Porque é Lucas o único evangelista que narra-nos essa história. É importante dizer que desde o capítulo 9, versículo 51, Jesus está em movimento, está viajando, né? Saindo da Galileia com a intenção de chegar até a Judéia. E Jesus aqui possivelmente está mais da metade do caminho, já próximo de Jerusalém, em uma aldeia dos samaritanos. E Jesus, ele ao entrar nessa aldeia, sai ao encontro de Jesus 10 leprosos, e eles saem com uma mesma oração. Qual é a oração? Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus olhou para eles, talvez de longe, falou de uma forma mais alta, né? E disse, olha, vão e mostrem-se aos sacerdotes. E a Bíblia diz que eles indo, aconteceu que eles foram purificados, curados, a caminho de mostrar-se ao sacerdote, eles foram purificados, todos foram purificados, mas teve um que ele retornou, dando glórias a Deus, ou seja, teve um que teve o coração agradecido. Aconteceu que um deles teve a gratidão em seu coração, e a Bíblia diz que esse que teve gratidão era um estrangeiro, era um samaritano, que todavia, antes de ir para o templo, prestar os sacrifícios, prestar o culto, voltar ao convívio social, ao convívio litúrgico, porque os leprosos dessa época não tinham essa oportunidade, esse privilégio de estar no culto, antes de ir para o culto, porque a sua lepra já havia sido purificada. Esse samaritano voltou para se apresentar diante do sumo sacerdote Jesus e agradecer a Jesus pela cura, pelo milagre. E Jesus olhou para aquele homem e diz, olha, levanta-te, a tua fé te salvou. Em outras palavras, tu não foste
fostes purificados somente da lepra carnal, da lepra patógena, mas tu fostes purificado sobretudo da lepra do pecado, da lepra que machuca o homem, que tira o homem e que debilita o homem diante de Deus. Vai, a tua fé te salvou, tu fostes curado espiritualmente, curado materialmente, a tua saúde foi restabelecida e a tua comunhão com Deus também foi. Então vai, meu filho, segue o teu caminho, porque a tua fé te salvou. Segue teu caminho, porque a tua fé te salvou. Após esse evento, Lucas continua narrando e diz que Jesus foi interrogado pelos fariseus. Isso aqui, provavelmente, é mais um jantar que os fariseus organizaram para conversar com Jesus. Isso é muito frequente nos evangelhos, sobretudo nos evangelhos de Lucas. Sempre que Jesus estava em viagem, era o costume algum fariseu chamar Jesus para comer, né, jantar. Isso aqui, além de ser um costume da época, né, de se convidar alguém proeminente, importante para jantar em sua casa, mas também revela um propósito dos fariseus, que os outros evangelistas e também Lucas em outros momentos comenta, que o propósito dos fariseus em convidar Jesus para jantar, para se banquetear, para ter, né, entre aspas, comunhão com Jesus, era questionar Jesus a respeito de pontos tão específicos da teologia judaica, como por exemplo, a vinda do reino de Deus, o Messias, interrogar Jesus a respeito do perdão, a respeito da vida eterna, a respeito de quem era o próximo, como é no caso da ocasião em que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então eles tinham questionamentos afins a respeito para fazer a Jesus, e esses questionamentos revelam um propósito por trás disso. Qual era o propósito? Encurralar Jesus, porque esses assuntos que eles falavam, que eles colocavam em pauta, eram assuntos sensíveis à teologia judaica. Então aqui acontece novamente isso. Os fariseus interrogam Jesus a respeito de quando viria o reino de Deus. Os fariseus esperavam essa vinda do reino de Deus, né? E é só importante dizer que a respeito do reino de Deus, os fariseus, eles não conseguiam ainda compreender que o reino de Deus, e é esse representante do reino de Deus, que consequentemente era o Messias, eles não conseguiam compreender ou ter a visão do Messias sofredor, ou do servo do Senhor, que é Obed Elohim, Obed Elohim. Eles não conseguiam compreender que o Messias que estava diante deles, não era aquele Messias escatológico, barbacha, aquele que viria e restauraria o trono da casa de Davi, governaria em Israel, a partir de Israel sobre todo o mundo, livraria os judeus do poder e do império dos romanos e de todos os seus inimigos. É assim que eles compreendiam o reinado do Messias, um reinado puramente físico, material, que podia ser visto. Aí Jesus contraria essa teologia, ou esse pensamento teológico judaico, e diz: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, o reino de Deus, ele não vem de visível aparência. Vocês não poderão dizer, ali está o palácio do reino, ou acolá está o palácio do reino. Vocês agora não verão um rei assentado no trono de Davi, da casa de Davi. Vocês ainda não verão um palácio onde vocês afluirão e ali poderão dizer, ali está o rei, ali está o Messias. Não, o reino de Deus não vem nesse aspecto, mas o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de todo aquele que recebe a minha mensagem, porque agora eu vim implantar assim o reino de Deus, mas não um reino de Deus físico, mas o reino de Deus espiritual, dentro do coração de cada um. E se vocês querem saber onde é esse palácio, é dentro de vocês. Eu me assentarei na cadeira do vosso coração, porque o reino de Deus não vem de visível aparência, mas o reino de Deus será implantado dentro do vosso coração. Glória a Deus. Tem muitas coisas para falar. Jesus, ele fala do aspecto do reino de Deus, depois ele corrige a expectativa dos discípulos a respeito do reino de Deus, porque ele vira para os discípulos, dirige-se aos discípulos e dirá: olha, virá um tempo em que desejareis ver um dos dias dos filhos dos homens, e não vereis, e vos dirão, ele aqui, ou ele lá, ou lá está, não vades, nem um sigais. Ou seja, os discípulos também esperavam que esse reino fosse físico,
que Jesus se manifestasse como Messias, era o ápice, era aquilo que eles esperavam, né? Que Jesus se revelasse tal como Messias, da forma ou da maneira como os fariseus acreditavam que o Messias deveria ser. E Jesus corrige também essas expectativas do discípulo, diz: olha, eu não vou me manifestar assim. O que está esperando para mim é a cruz, é a ressurreição e a ascensão. Eu vou ser tomado, eu vou ser tirado. Depois eu voltarei, e quando eu voltar, eu darei indicativos da minha volta. A minha volta será em um tempo em que esse tempo será caracterizado como os dias de Noé e os dias de Ló, em que os homens comem, bebem, casam, plantam, edificam, vendem e dão-se em casamento. Serão esses dias, os dias que precederão a minha vida serão caracterizados dessa forma. Os homens serão extremamente materialistas, eles negarão toda a eficácia da espiritualidade verdadeira que a Bíblia nos mostra. Então esses dias serão caracterizados dessa forma, quando os homens começarem a se esquecer de fato do meu reino, então eu rasgarei os céus, fuzilando como um relâmpago que se mostra no Oriente e sai para o Ocidente. Eu voltarei, todos os olhos me verão, todos os homens me contemplarão, e então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Caminhando para o fim, a respeito da vigilância, Jesus fala sobre o aspecto do reino, expectativas erradas ele corrige. Como é que será a sua vinda? Como é que esses dias precedentes da sua vinda serão caracterizados? Como os dias iguais de Noé. Chegando em Lucas 18, nós temos aqui algumas informações importantes. Na verdade, Lucas 18 tem 43 versículos. Dos 43 versículos, nós separamos informações exclusivas que somente Lucas traz. É importante vermos essas informações. A primeira informação é a parábola a respeito da viúva insistente, ou do juiz iníquo. A viúva insistente era uma pessoa pobre, certamente, que tinha uma causa, que todos os dias ela levava a um certo juiz, que é caracterizado dessa forma: ele não teme a Deus e não respeita homem algum. Ele faz justiça e juízo conforme ele quer, conforme ele bem acha que deve fazer, e não teme a Deus e homem algum. Só que esse juiz aqui, ele é molestado. O texto diz que ele é molestado todos os dias por uma viúva, que todos os dias vai na porta de sua casa, bate lá e diz: olha, julga a minha causa, 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 faz alguma coisa por mim, julga o meu direito. Aí o texto diz que esse juiz diz: olha, eu não temo a Deus, não respeito homem algum, todavia, para que eu não seja molestado todos os dias por essa mulher, eu julgarei a causa dela. Aí Jesus diz: olha, atente para o que diz esse juiz, por causa da insistência dessa mulher, ele resolveu julgar a causa dela. Quanto mais a vós, irmãos, que tem um Pai eterno, que ama vocês, que vocês são escolhidos dele, quanto mais vocês, por mais que vocês julguem tardio a sua obra, quanto mais ele não fará justiça e juízo por vós. Em outras palavras, a insistência em oração move o coração do nosso Deus. Aí tem a parábola do publicano e do fariseu. Fariseu, aquele homem lá ali, que se achava acima da média, que achava que, através de suas obras ele seria justificado. Dizia: olha, eu jejuo todo dia, eu dou dízimo todo dia, eu dou oferta todo dia, eu dou esmolas todos os dias. E eu não sou como os pecadores prostitutas que andam por aí, eu sou um homem santo. Aí tem um publicano dizendo: ó Senhor, eu não quero nem levantar os meus olhos para o céu, porque eu sou homem pecador, mas tem misericórdia de mim. Aí Jesus, olhando para os fariseus, diz assim: quem é que foi justificado? Eu vos digo que quem desceu justificado foi o publicano, porque o publicano tinha uma postura de humilhação diante de Deus, e entendia a sua condição de pecado, de erro, de afronta, de vergonha, e ele entendia que Deus era misericordioso, e Deus podia usar dessa misericórdia para com ele, e não entendia como o fariseu entendia, que era justificado
justificado pelas suas obras. O publicano entendia que quem o justificava era Deus, que quem liberava a graça era Deus, que quem liberava amor era Deus. Então ele entende isso. E por fim, nós temos a oração do cego de Jericó. É só importante dizer que Mateus, né, fala que Jesus na ida a Jericó cura 2 cegos, né? E Marcos fala que o nome de um dos cegos é Bartimeu. Lucas fala de um cego, mas não fala o nome desse cego. Só diz que o cego saiu gritando, tal como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A oração do cego. Então aqui nesse capítulo de número 18 nós temos 3 orações. A oração de uma viúva pobre, a oração de um fariseu, de um publicano e a oração de um cego. Ambas as orações nos ensinam a respeito de como deve ser a nossa postura diante de Deus. Resumindo o que nós aprendemos aqui, nós aprendemos que devemos seguir os ensinamentos de Jesus. Nós aprendemos que a gratidão deve ser praticada tal como o perdão. Nós aprendemos que Jesus está às portas e esse reino virá, será instaurado eternamente aqui neste mundo para a glória de Deus. Nós aprendemos que devemos orar com persistência, com humildade e reconhecendo que quem Deus é. Que Deus e Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.